Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre A Menina e a Pipa, de Letícia Colombani. Eu falo Letícia porque é o mesmo nome, só que em francês. Vou poupar o meu francês hoje aqui para vocês, tá bom? Bom, vamos já começar falando da minha avaliação do livro. Eu dei 2,5 estrelas, tá? Eu vou explicar ao longo desse vídeo por que eu dei 2,5 estrelas, mas eu acho que foi um bom enredo, uma boa história, só que faltou profundidade para muitas coisas que foram abordadas aqui. Bom, o livro vai tratar de Lena. Lena é uma professora de inglês e ela é francesa, mora na França, até que um certo dia acontece uma tragédia na vida dela, o marido dela morre. Mais pra frente no livro a gente também vai entender como é que esse marido morre, tá bom? E aí no começo, então, ela tá em luto, ela tá tentando se reerguer na vida, só que infelizmente ela não tá conseguindo. E aí que ela resolve fazer uma viagem pra Índia. E aí ela faz essa viagem para a Índia, só que assim, ela não escolhe ir para Mumbai, ela não escolhe ir para o Himalaia, ela não escolhe ir para Vrindavan, ai que lindo, maravilhoso, rezar um mantra. Ela vai para Tamil Nadu. Tamil Nadu, uma região do sul da Índia, só que infelizmente muito pobre e em condições precárias de vida, a maior parte do estado. Ela escolhe ir para a Índia porque o marido dela tinha essa vontade, esse sonho de realizar essa viagem com ela. E aí, como o marido infelizmente morre, ela resolve que ela vai fazer essa viagem meio que em homenagem à vida dele, né? E à história que eles tiveram. Bom, aí quando ela chega na Índia, ela passa alguns dias, né, em um hotel e ela faz passeios ali na região e tenta mais ficar, assim, introspectiva. Então, ela fica meio na dela. Ela realmente foi para lá só para ir para outro lugar, para meio que sumir da França, que é onde ela tinha a vida dela completa. Então, ela tá um dia ali caminhando na praia. Ela sempre fazia isso. Depois ela vai tomar um banho de mar, só que dessa vez, infelizmente, ela quase se afoga. Então a maré, as ondas puxam ela pro fundo e aí, infelizmente, ela quase se afoga. O que acontece é que nessa praia, toda vez que ela ia, ela via uma menininha que estava empinando pipa. Essa menininha devia ter uns 8 anos, mais ou menos, e ela ficava ali toda vez empinando pipa. Era uma praia meio isolada, assim, então sempre ela via essa menina, mas elas se cumprimentavam de longe, às vezes nem isso, e só. Nesse dia, a menininha percebe que ela está se afogando e chama a Brigada Vermelha, que são mulheres indianas, adolescentes e jovens adultas, que seguem esse... É como se fosse um tratamento militar informal ou alternativo para as mulheres. Como a gente sabe, na Índia é muito alto o nível ou os índices de violência sexual contra a mulher. Então, essa é uma brigada que foi criada por uma mulher que resolveu dar aula de combate físico, combate corpo a corpo, para outras mulheres, para que elas soubessem se defender em um momento, se porventura acontecesse, delas serem em algum momento atacadas. Bom, ela é resgatada, né, através da Brigada Vermelha, que são as meninas que estavam passando por ali. A menininha da pipa, que fica empinando pipa, chama a brigada e vai salvar essa mulher se afogando, que é a Lena. E aí, quando ela abre os olhos na praia, a única pessoa que ela vê é a menininha, que ficava empinando pipa. Ela é levada para o hospital e daí para frente a história vai se desenrolando. A história realmente começa, o primeiro capítulo é ela 2 anos para frente, no dia que ela ia inaugurar a escola dela. Então, no fim das contas, ela resolve abrir uma escola ali na região. Então, o que a gente vai acompanhar desse livro, na verdade, é a trajetória dela e tudo que levou ela a realmente abrir essa escola e todos os conflitos e os obstáculos que ela teve enquanto ela tentava realizar essa ideia que ela teve. Nessa história também são importantes 2 outras personagens. Uma é a menininha da pipa, que mais pra frente a gente descobre que mora com uns tios. Na verdade, ela era do norte da Índia, só que ela teve que mudar de região. A família dela estava muito pobre, infelizmente, e a mãe dela resolve trazê-la para o sul da Índia para tentar alguma outra oportunidade na vida, para ver se pelo menos ela conseguia ir para a escola, em alguma coisa, só que infelizmente ela não consegue. A mãe um pouco para frente morre e ela fica aos cuidados dos tios, que tem um restaurante ali. E aí, mais pra frente, a Lena também vai descobrir
qual é o restaurante a qual pertence, né? O restaurante pertence aos tios dela e, consequentemente, conhece a menininha e vê que a menininha, na verdade, trabalha nesse restaurante. Essa menininha não fala, então, desde quando a mãe dela morreu, ela parou de falar, então ela simplesmente não fala nada há muitos anos já. Ela encontra com essa menina, mais pra frente a gente começa a entender que o nome dela agora é Holly, né? E se trata de uma família de ex-hinduístas, porque, na verdade, eles tiveram que se converter ao cristianismo. E aqui já entra uma grande questão que o livro aborda, que é a questão dos Dalits na Índia. Então, a Índia é dividida num sistema de castas e subcastas, e seria como se fosse uma hierarquia entre as pessoas. Então, só pelo fato de você nascer de uma determinada família, isso já te dá um determinado status na sociedade indiana. Os Dalits, infelizmente, são aqueles que são considerados intocáveis. Então, eles são a casta mais inferior que tem nessa cadeia hereditária ou cadeia hierárquica. Eles são a casta inferior e eles, na verdade, não podem ser nem tocados. As pessoas muitas vezes evitam o contato com eles. Eles são considerados pessoas quase que amaldiçoadas, infelizmente. Então, por que eu falo que essa família, né, os tios com a menininha que empinava a pipa, por que eles tiveram que se converter ao cristianismo? O livro explica que, na verdade, isso é um subterfúgio que algumas pessoas hinduístas usam para poder se livrar, mais ou menos, do sistema de casta. Porque a partir do momento em que você se converte ao cristianismo, você adota um nome inglês, não tem como você saber de qual casta aquela pessoa é. Então, eles, sendo Dalits, em um certo momento, eles decidiram se converter ao cristianismo para justamente fugir dessa repressão e desse preconceito que eles sofriam sendo da casta dos Dalits. E aí, a partir disso, a narrativa se desenvolve. A Lena, que é a nossa personagem principal, vai ficar muito próxima dessa menininha que empina a pipa e também vai ficar muito próxima de Priti, que é o nome da chefe da brigada. Porque, em um certo momento, ela vai procurar a chefe da brigada para poder agradecer. E essa chefe da brigada, ela é uma personagem muito forte, ela tem muita personalidade, ela é uma mulher bastante durona mesmo, mas a gente descobre ao longo da narrativa que a vida fez isso dela, né? Então ela passou por uma série de infelicidades na vida dela que fez ela se tornar uma pessoa muito durona, assim, casca grossa. O livro vai tratar da relação entre essas três personagens e o desenvolvimento dessa escola que a Lena, em um certo momento, decide construir. O livro também vai abordar muitos outros temas, como, por exemplo, o trabalho e a exploração infantil, o sistema de castas e a subvida dos Dalits, como eu já mencionei, a pobreza extrema e suas contradições. E por que eu digo contradições? Porque aqui no livro ele menciona muito bem isso. O fato de que tem gente que não tem água encanada em casa, mas tem acesso ao Wi-Fi e tem celular de última geração. Então, como que isso acontece, né, na Índia? As pessoas não têm água encanada, não têm um sistema de esgoto em casa, mas ao mesmo tempo elas conseguem ter um celular de última geração e Wi-Fi, acesso à internet e todas essas coisas, né? Então, a pobreza extrema e suas contradições. Eles também mencionam aqui a posição vulnerável das meninas e das mulheres. Uma questão muito relevante aqui é o tema da menstruação, porque, infelizmente, muitas meninas ainda têm muita vergonha. Muitas meninas ainda têm muita vergonha disso, né? Elas acabam não indo na escola, não indo trabalhar, não saindo de casa, justamente porque elas sentem muita vergonha no momento em que elas estão menstruando. Também menciona a questão dos panos, então como que o absorvente funciona lá em certas regiões, né? Então, isso também é muito problemático ainda. Também menciona o casamento infantil e a gravidez na infância, na adolescência. Também menciona o casamento infantil e a gravidez na infância, que infelizmente também é tema atual, ainda continua sendo tema atual na Índia. Então,
famílias que dão as suas crianças meninas para se casarem ainda muito jovens, como se fosse um livramento, como se fosse se livrar de uma boca que tem que ser alimentada, de uma pessoa que tem que ser cuidada, e essa criança automaticamente passa para a família do marido dela, e aí ela vai ser submissa à família do marido dela. Então isso também é uma problemática muito grande na Índia. E aí também temos a questão da desimportância da escolarização. Então, não existe uma preocupação com a escolarização. E muitas crianças não vão para a escola, muitas crianças, na verdade, têm que trabalhar. Então, elas trabalham como se fossem adultas, não recebem a mesma quantia salarial. E é a partir disso que surgem os problemas, porque muitas famílias preferem que as crianças, em vez de ir para a escola, que seria uma perda de tempo e de dinheiro, vá para o trabalho para poder receber um pouco de dinheiro ao menos para poder aumentar a renda familiar. Então, isso também é um problema. A escolarização não é uma questão de importância em certas regiões. E também, como eu já disse, ele vai mencionar a questão da violência sexual e da violência de gênero, que também são questões latentes. E tudo isso eu menciono porque, na verdade, são realmente questões a serem debatidas, são questões importantes atualmente, não só na Índia, eu acho que no mundo inteiro existem essas questões, mas o que me pega desse livro realmente é o fato de que questões tão profundas como essas são pinceladas em parágrafos, ou às vezes um parágrafo. Se você for reparar na diagramação do texto, a cada parágrafo, mais ou menos, nós temos um espaço duplo, né? Então, todo parágrafo vem acompanhado de um espaço duplo. O que significa que o livro, tendo 190 páginas, na verdade, ele teria uma mancha muito menor do que 190 páginas. Não é um livro difícil de ser lido, mesmo porque a diagramação dele facilita muito. Então, o que eu quero dizer, essas questões que são profundas, que levariam tempo e levariam muito esforço das pessoas para tentar entender, para tentar achar soluções, tanto é que ao longo de séculos elas não foram ainda esclarecidas e, às vezes, nem debatidas, elas estão sendo aqui pinceladas, assim, em um parágrafo. E eu não acho que isso faz jus à questão. Porque quando a gente fala de Índia, a gente está falando de um país de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. O Brasil deve ter, talvez, quase 400, 200 há muitos anos atrás. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Então, a gente está falando de, sei lá, 6 vezes o tamanho do Brasil. Ou 6 vezes a população do Brasil. A Índia, hoje em dia, é o país com mais habitantes. Conseguiu ultrapassar a China. Então, quando a gente debate essas questões, obviamente, a gente não pode falar de uma só perspectiva, de um só estado da Índia. A gente não pode falar só de uma pessoa que a gente conhece da Índia. Isso precisa ser debatido de uma forma multifacetada. Então, eu acho que não faz justiça às questões que ela menciona, o tanto, a profundidade do que ela está escrevendo. Então, muitas coisas aqui são só mencionadas, assim, de forma largada. Do tipo, ela está passeando pela rua, e aí ela vê uma criança trabalhando em um restaurante. Porque, você sabe, na Índia é um problema muito grande o trabalho infantil, e fica por aí. Então, assim, quando a gente tem uma perspectiva ampla sobre as questões da atualidade, obviamente a gente não pode tratar elas com levianidade. Então, não posso ser leviana de escrever num texto um parágrafo e achar que falando isso eu tô falando tudo. Ou falando isso eu tô sendo milituda. Eu não tô sendo milituda, infelizmente não é assim que acontece. Então, precisaria de uma profundidade que infelizmente a autora não trouxe. Então, realmente fica parecendo que é mais uma questão da lacração mesmo. Eu vou falar que meu livro fala sobre o abuso infantil. Eu vou falar que meu livro fala sobre a situação das mulheres na Índia. Mas seu livro tem 190 páginas, com espaço duplo entre parágrafos. E, na verdade, você pode contar cada palavra de cada tema. Não vai dar mais de 20 palavras por tema, supostamente. Tá? Porque eu não fiz a conta de verdade. Então, eu acho que ela foi muito leviana nessa questão. E realmente não dá pra falar que ela fez isso
com propriedade, porque ela sabe do que ela tá falando. Talvez ela saiba, porque pelo que eu vi, e aqui tá escrito, né, ela é a mesma autora de A Trança, e A Trança também é um livro que vai contar a história de uma mulher indiana casada que, infelizmente, não tá muito feliz ou muito confortável nessa situação. Eu não sei o quanto, eu até cheguei aí no YouTube para ver se eu achava alguma entrevista dessa Letícia Colombani, e aí eu não fui muito mais atrás. Eu acho que não é relevante saber se ela tem propriedade para falar sobre o que ela falou ou não. Eu acho que é mais pela questão de, tendo a oportunidade de falar sobre isso, ela falou de uma forma rasa, que não resolve nada para ninguém e que também não esclarece nada para ninguém e que nem tem a intenção de introduzir o tema às pessoas, tá? Então o livro, na verdade, acaba sendo uma chuva de gatilhos, porque cada parágrafo que você lê, você nem sabe o que você vai encontrar naquele parágrafo, mas o que você pode esperar é que no parágrafo seguinte tá tudo bem, não vai ser mais mencionado qualquer gatilho que esteja no parágrafo anterior. Então, isso é muito frustrante, tá? A história em si, ela é muito interessante, ela é muito bem pensada. Então, a questão das 3 mulheres, como elas se encontram, como elas convivem e todos os conflitos que vêm a partir disso, e também a construção da escola e o tempo que isso leva e todos os obstáculos, tudo isso eu gosto bastante. Então, a narrativa e o enredo, eles são muito bons. Só que a autora, eu acho que ela morde muito mais do que ela consegue mastigar, como se falaria em inglês, né? Eu acho que ela morde muito mais do que ela consegue mastigar e digerir em um livro de 190 páginas que, infelizmente, toca em zilhares de questões de um país complexíssimo, porque se o Brasil já é complexo, imagina um país 6 vezes a população do Brasil. Então, eu acho muito unilateral falar do jeito que ela fala e realmente incomoda um pouco esse jeito de falar. Mesmo porque quando eu leio um livro, eu quero que o autor, se vai falar sobre alguma coisa, que ele deixe bem claro muitas coisas sobre aquilo. E não é só pincelar para mim e para depois falar, sim, fica quase que um convite do, olha, eu vou falar aqui rapidão, mas depois você vai procurar no Google. Tipo assim, não. Eu acredito muito que o autor, ele tem que falar tudo aquilo que ele pensa sobre o tema do qual ele se propõe a escrever. Então ela vai escrever uma história que tem um aspecto crítico sobre a sociedade, né, ou sobre a situação atual da Índia, ela precisa levar isso com um mínimo de seriedade. Porque, afinal, não é uma questão simples que em uma leitura de 5 horas alguém consiga resolver. Então, eu acho que ela se propõe a muitas coisas e não... Enfim, ela promete muito e não entrega nada. Desculpa aí quem gostou do livro. Agora eu quero também ler algumas partes desse texto que eu acho que fazem jus ao porquê que o livro é tão interessante. Nesse livro, tendo em consideração que a Lena é uma professora, ela fala muito sobre educação e sobre o poder que a educação tem de mudar a vida das pessoas. Então, ela sabe, ela entende e ela expressa isso muito bem, a autora expressa isso muito bem, a capacidade que a educação tem de mudar a vida de quem ela atinge. Então, eu vou ler umas partes aqui que podem falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui é bem no comecinho, tá? A página 19, ela tá contando sobre um aluno. Então, no primeiro dia de aula, né, ela, na verdade, criou uma casinha, assim, do lado da escola e ela mora... Não é uma casa, é tipo um quarto, onde ela mora, né, perto da escola. E aí, no primeiro dia da aula, ela tá tão nervosa, ela tá tão ansiosa, ela acaba acordando atrasada. E aí, vem um menininho bater na porta dela. E aí, ele usa a única palavra que ele sabe em inglês, que é school. Então, aí ele grita, school, school. O menino continua a gritar a palavra como uma afronta à miséria. Um pontapé capaz de derrubar as castas milenares da Índia. Embaralhar as cartas da sociedade. Uma palavra em forma de promessa. Um visto para outra vida. Mais do que uma esperança, uma saudação. Lena sabe que, assim que essas crianças passarem pela porta da escola, penetrarem em suas paredes, a vida deixará de ser hostil e se abrirá para uma certeza, a de que a educação é a única oportunidade de se libertar do destino a que o nascimento as condenou.
Ou seja, que ela está falando, né, que a educação, não só formal, mas educação de qualquer dos jeitos, né, eu acho que a filosofia do aprendizado, ela é importante num sentido de movimentar a sociedade em direção ao desenvolvimento. Isso eu realmente gostei muito quando ela falou. Eu acho que uma questão que ela consegue aprofundar um pouco mais é a questão da mulher na sociedade indiana, né? E aí, a mulher em qualquer sociedade, eu acho. Então, essa questão, realmente, ela consegue aprofundar um pouco mais, ainda porque o livro se trata de 3 mulheres em 3 estágios da vida diferentes. Então, vou ler só um trechinho aqui para vocês. Nascer mulher ali é uma maldição, pensa, ao sair do Daba. O apartheid começa no nascimento e se perpetua entre as gerações. Manter a ignorância das meninas é o método mais garantido de sujeitá-las, de amordaçar seus pensamentos e seus desejos. Privadas da educação, elas acabam trancadas em uma prisão da qual não tem como fugir. Qualquer esperança na evolução da sociedade é tirada delas. O conhecimento é um poder, a educação a chave da liberdade. Então, de novo, ela mencionando o poder que a educação tem na vida do ser humano. E aí, eu acho também que ela consegue materializar uma oposição de pensamentos, talvez, que eu acho que muita gente que entra em contato com a Índia tem. Então, eu vou ler aqui e depois a gente discute. Esse país, tão valorizado por seu esplendor, por sua cultura e suas tradições, seria então um monstro de 2 cabeças? É possível que seja palco de tamanhas injustiças, que despreze a tal ponto o direito das mulheres e das crianças? Lena sai da garagem atordoada. Por meio das palavras da chefe da brigada, ela acaba de vislumbrar outra face do subcontinente indiano. Essa região, berço da humanidade, onde nasceram o Buda, a medicina ayurvédica e a yoga, esconde em uma sociedade profundamente dividida, que sacrifica aqueles que deveria proteger. Eu acho que todo mundo que entra em contato com o budismo, ou com o hinduísmo, ou com a medicina ayurvédica, ou com o yoga, sabem o quanto é difícil associar o local de nascimento de tantas filosofias transformadoras quanto é o Ayurveda, o budismo, o hinduísmo, o yoga, a um local que hoje em dia é tão assolado por uma desigualdade e por uma pobreza extremas, né? Em certos lugares, obviamente, não estou falando do país inteiro. Mas, realmente, isso são coisas que eu também, às vezes, me questiono como que é possível, né? Por sempre estar em contato com o Ayurveda, sempre estar em contato com o Yoga, eu fico me questionando sobre isso também. E eu acho que nesse livro também ela consegue traduzir isso muito bem. E aí tem alguns trechos que eu gostaria de ler para você, na verdade, só 2, que eu diria que para uma pessoa que vê de fora, e é o caso dela, porque ela é francesa, né? Eu tô falando da escritora, ela é francesa. Eu acho que aqui ela deixa transparecer muito do que é o preconceito francês. Eu já trabalhei com franceses, eu acho que vocês sabem, porque eu já falei sobre isso. Então, dá para ver muito da mentalidade, porque cada país, na verdade, tem uma... tem tem o inconsciente coletivo, né? Mas também tem a parte ruim do inconsciente coletivo, que é um conjunto de ideias, talvez preconceituosas, que aquela cultura ou aquele povo tenham. Eu acho que aqui, infelizmente, ela deixa transparecer muito desse inconsciente coletivo francês de baixa qualidade, vamos dizer assim. Então, eu vou ler só 2 trechinhos para vocês. Por exemplo, aqui ela tá andando na rua, blá, 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 e aí ela fala, Lena acaba sozinha na feira, com um envelope na mão. Está prestes a voltar quando é abordada por uma pedinte, a quem não viu se aproximar. De magreza assustadora, a mulher carrega no colo um bebê desnutrido e, puxando a camisa da Lena, sacode na frente dela uma mamadeira vazia, suja de baba e imundícies. Tipo... Você já ouviu a palavra imundície ser usada no plural? Porque eu nunca vi. O que significa aqui? Que a mamadeira estava suja de baba e imundícies. O que são imundícies? Tipo, então, assim, na verdade, é uma falta de explicação sobre uma cena que, obviamente, é inventada, porque ela inventou, ela é uma autora e tá tudo bem. Mas também não vai fundo na apreciação daquilo que ela tá imaginando e tentando traduzir, tá? Eu acho meio...
Eu acho uma descrição meio pobre, na verdade. E aí uma outra para vocês. Ela estava olhando para um estabelecimento. A pintura do estabelecimento foi castigada pelo tempo e não é capaz de mascarar a decadência da construção. O prédio lembra uma senhora idosa que, com certa ingenuidade, tentou se maquiar. Tipo assim, eu acho desnecessário em muitos níveis e não sei como que isso se traduz. Uma senhora idosa que, com certa ingenuidade, tentou se maquiar. Pra mim não faz sentido. Não é uma metáfora muito forte, digamos, né? Mas, de novo, o livro, ele também tá cheio... Eu fiz marcações, né? Laranja é tudo aquilo que eu não concordo. Normalmente, assim, não é nem concordar, tipo assim... O que eu acho que deveria ser melhor digerido pela autora para ser posto. E, normalmente, eles se tratam de passagens onde ela vai mencionar rapidamente essas questões problemáticas da Índia, sem aprofundar e passa batido. Então, infelizmente, isso é uma parte muito presente nesse livro, tá? Minhas impressões sobre o livro, além de tudo aquilo que eu já falei agora. O livro faz um panorama geral da vida no sul da Índia, mas acaba sendo geral demais e pouco aprofundado, visto que o próprio estilo narrativo visa contar a história sem de fato mostrar a história. Então, isso é uma questão muito grande, eu acho, na vida do leitor atual, que é a questão dos escritores que contam a história sem mostrar a história. Essa questão fica muito presente pra mim, porque eu assisto muito o Vitor, do Geek Freak, e ele fala muito sobre isso, porque ele odeia a Helena Ferrante. Tipo, como que alguém consegue odiar a Helena Ferrante? Mas eu super entendo ele, porque realmente a Helena também faz isso. A Helena também faz isso. Ela conta a história, uma tetralogia, 4 livros, quase, sei lá, mais de 1000 páginas, contando sem mostrar o que aconteceu. Então, ela tá te falando, mas ela não vai te mostrar. Então, ela não vai falar, ele entrou pela porta, ele apontou o dedo e ele gritou. Não, não vai acontecer isso. Então, ela tá só te contando o que aconteceu, sem ter te mostrado aquilo que aconteceu. Isso pode ser um pouco irritante para as pessoas que estão acostumadas com as narrativas em que é tudo narrado, é tudo mostrado, né? Para mim não me incomoda muito, mas o que me incomoda aqui é que, além de só contar, não mostrar, ainda não é profundo demais para os temas que ela se propõe a abordar. Então, para mim, isso é a parte que não tem desculpa, deveria ser melhor aprofundado. Porque é muito fácil chegar e falar, meu livro fala sobre gatilho X, gatilho Y, gatilho Z, e aí, no fim, a pessoa que vai ler, porque está interessada em aprofundar as questões de gatilho X, Y, Z, não vai encontrar nada. Vai encontrar um parágrafo onde ela diz, por sinal, teve uma menina que foi abusada e ela morreu. Não tem para que fazer isso. Na verdade, é só provocar um sentimento que não pode ser digerido pelo leitor de forma completa ao ler o livro. Então, essa questão me pega um pouco. As metáforas, como eu acabei de mostrar para você, às vezes deixam transparecer um certo preconceito ou um estilo de mentalidade próprio do... Junto a isso, é importante mencionar que se trata de um livro sobre a Índia escrito por uma europeia. Então, eu acho que isso também é importante. Existem milhares de indianas e indianos escrevendo sobre seu país hoje em dia. Então, eu acho que recorrer a isso é uma artificialidade, mas de novo eu não sei exatamente a história da escritora, eu não sei exatamente se ela morou muitos anos lá ou o que a leva a escrever sobre esse país em específico, mas acho uma artificialidade. Então, é uma narrativa que pincela uma gama de questões muito sensíveis e que exige uma abordagem complexa, mas que nunca é apresentada. Ou seja, é um livro que facilmente pode gerar uma série de preconceitos em relação ao país ultrafacetado e fragmentário. E eu acho isso um desserviço, é muito perigoso. Então, realmente, você lendo esse texto que a Letícia Colombani escreveu, sem ter um parecer mais amplo sobre a Índia, fica parecendo que a Índia, assim, é a camada mais profunda do inferno, né? E não é bem assim. Eu nunca fui para a Índia, eu não posso falar, mas não haveria pessoas falando também. Eu trabalho com indianos que amam a Índia, mulheres indianas que amam a Índia, então
depende muito da vivência, da experiência de cada pessoa. E eu não tenho, por exemplo, eu não tenho propriedade para falar porque nunca estive lá, né? O pouco que eu sei não traduziria tudo o que pode ser dito. Então, eu acho que abrindo esse livro, lendo e levando isso em conta como se fosse um panorama fiel do que é a Índia, seria uma oportunidade de criação de muitos preconceitos, né? E, de novo, como eu falei, chamar uma Índia de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, só pelo que ela mostra aqui, não é nem um pouco normal. Mesmo porque a Índia não se constitui hoje só de hinduístas. Também temos muçulmanos, temos os católicos e temos aqueles que não têm religião nenhuma. Então, não é bem assim. Não é só uma Índia de hinduístas. Não é uma Índia só de sistema de castas. Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas, para dizer algo bom, eu gosto muito do final. E eu gosto muito de como Lena e a Preeti, elas no fim criam uma relação muito bonita de sororidade. Elas realmente encarnam a energia Shakti, que também é parte do hinduísmo. Então, a energia feminina, né, do Deus. E o final eu gosto bastante porque, assim, uma das cenas finais, ela é muito interessante porque é como se fosse assim, elas dão um basta, mas de um jeito muito físico. Então, para o leitor que está lendo toda aquela narrativa sobre tantas problemáticas que não são aprofundadas, que geram realmente uma revolta muito grande, o final, ele é muito conciliador, ele é muito tranquilizador, porque elas pegam o problema na mão, o pouco que elas podem, pegam o problema na mão e tentam resolver e acabam resolvendo, né? Então, é um livro muito interessante nesse sentido. Volto a dizer, a narrativa é muito boa porque tem um enredo muito bom. De forma geral, A Menina e a Pipa é uma leitura válida, eu acho que para você introduzir, é como se fosse uma introdução de problemáticas da Índia, posso dizer assim. Como história, ele também é muito legal, porque ele tem um enredo muito envolvente. Mas não deve ser levado ao pé da letra, justamente porque ele não traz uma profundidade muito grande naquilo que ele aborda. Esse livro me lembrou muito os perigos que são apontados pelo livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que até ganhou o Nobel. Então, o livro Rápido e Devagar é um livro de não ficção, mas ele fala como a mente pode criar... como que eu posso dizer? Ela pode criar vãos de conhecimento, lacunas de conhecimento que a gente vai completando no nosso próprio gerador de lero-lero. Então, eu vejo uma coisa acontecer e aí eu acho que sempre... eu vi o acidente da TAM pela TV. E aí, de repente, eu tô com medo de andar de avião porque eu acho que todos os aviões do mundo vão cair. Não é bem assim. Mas a nossa mente, ela é programada geneticamente há milhares de anos de ancestralidade para cobrir as lacunas de conhecimento que a gente tem com extrapolações do conhecimento que a gente já tem. Então, isso é muito perigoso. E eu acho que é exatamente, assim, é um exemplo muito claro aqui. Se você não conhece nada de Índia, você vai ler esse texto, você vai achar que o mundo está perdido, entendeu? E o mundo não está perdido. Não é bem assim. Pela terceira vez eu vou falar, são 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Então, ele é interessante. Eu acho que é uma leitura válida. É uma leitura curta, você não vai perder tanto tempo da sua vida assim. E você pode ler e decidir por si mesmo. E no final de tudo, digamos que... Não sei se eu vou ler A Trança, que é o outro livro dela, né? Eu ganhei esse livro de presente da minha amiga. Eu acho que ela acertou bastante nessa escolha, porque realmente é um livro... Talvez eu não tenha gostado tanto quanto eu poderia, mas ele realmente é relevante e, de um certo ponto, ele se encaixa nos meus interesses quando eu abro um livro para ler. Então, fica aqui a minha indicação. Eu espero que vocês vão comentar comigo nos comentários. Se você já leu esse livro, por favor, vamos trocar figurinhas. Vai que você me convence de que esse livro merece o Nobel. Não sei. Tá? Talvez eu te convença do contrário, mas a gente vai deixar isso para discutir nos comentários, tá bom? Muito obrigada. Se gostou, dá um joinha. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.